Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez. Tô trazendo o segundo vídeo aqui respondendo alguns inscritos, tá? E hoje eu vou estar tirando a dúvida do João Paulo Vidal, que fez um comentário bem interessante a respeito de opções binárias também, sobre o gerenciamento dos vídeos que eu tenho feito. E aí, como eu falei que eu ia prometer responder todo mundo e tal, eu achei bem interessante essa daqui. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai comentar hoje a respeito desse vídeo aqui, gerenciamento progressivo, mais chances, menor risco para day trade. Na verdade aqui eu deveria até mudar e colocar maior risco, mas isso daqui eu vejo depois. Então, caso você não entenda do que eu estou falando, que eu vou falar a respeito desse vídeo, vá lá nesse vídeo, assiste o vídeo inteiro, onde eu explico o gerenciamento, explico o que é o gerenciamento progressivo, explico tudo para você não ficar perdido aqui. Beleza? Aí eu vou tirar a dúvida dele e se puder ajudar você de alguma maneira, também fico muito feliz de poder ajudar. Então, vamos lá. A gente estava comentando aqui nesse vídeo a respeito do gerenciamento progressivo, onde você arrisca mais, por isso que eu falei aqui maior risco, né? Você arrisca mais e você tem mais chances de você trabalhar e você consegue bater a meta mais fácil, porque você está arriscando muito mais. Então, tipo, você está arriscando mais para buscar lucros muito menores, só que mais frequentemente. Só que quando você perde muito mais também. Então a gente tem que saber trabalhar isso daqui. Beleza? Deixa eu só ver aqui. Então vamos lá ler o comentário do João Paulo. Ele falou assim: o único problema que eu achei de aplicar o conteúdo desse vídeo na prática é que eu opero, na corretora Cotex, ou Cotex, não sei como é que vocês falam, né? Vou falar Cotex aqui. Pois eu acho a mesma melhor do que a que option, né? E na Cotex a entrada mínima de investimento é R$5, beleza. E aí para fazer os cálculos como entrada nesse valor, vou precisar de uma conta maior do que R$2.000. Será que compensa fazer isso? Beleza. Nesse vídeo aqui eu expliquei esse gerenciamento e o capital mínimo era R$1.000 porque você está dando entradas de R$2. Você não consegue fazer isso na Cotex, né? E aí no caso seria até um pouquinho mais do que R$2.000. Acho que seria 3.500, alguma coisa assim. Seria um pouquinho mais de R$2.000. Não lembro agora exatamente quanto seria. E aí ele perguntou para mim se compensa fazer isso, tá? Então vamos lá, vou responder você aqui já, João, e vou responder todo mundo que tem essa dúvida também, para nunca mais ter esse tipo de dúvida. A primeira coisa que você tem que responder não é nem para mim, é para você. Você tem que responder para você se compensa isso. Porque assim, R$2.000 é bastante dinheiro. Só que às vezes R$2.000 para mim é uma coisa, R$2.000 para você é outra. Às vezes, para o Joãozinho, R$2.000 é nada, porque ele ganha 20 mil por mês com o emprego dele, com o trabalho dele. E às vezes você está num emprego mais informal, alguma coisa assim, você tem que ralar o mês inteiro para fazer R$2.000 e você demorou tipo 6 meses para fazer juntar esse dinheiro para você colocar no risco. Aí você tem que perguntar, pô, isso daí que vale ou não vale a pena? Entendeu? Então a primeira coisa que você tem que responder é isso daí. Eu vou falar bem a realidade, cara. Então isso daí é uma coisa que você vai ter que pensar. Tá, R$2.000 para mim ainda é muito dinheiro. Eu não tenho simplesmente 2.000 para ficar queimando assim. Então, para mim, eu acredito que é muito. Mas você pode trabalhar de uma maneira interessante com isso daqui, se você aceitar o risco. Entendeu? Só que é aquela velha questão. É muito para você ou não é? E se for muito, você aceita, você topa o risco ou você não topa o risco? Se você perder esse dinheiro, quanto tempo demoraria para você recuperar? Se você demorou um ano para juntar esse dinheiro e você perder, você vai ter peito para assumir essa responsabilidade e ir lá e demorar mais um ano? Ou você não tá nem aí, é um dinheiro que você já separou mesmo e você quer trabalhar em cima dele, aceitando os riscos. Então é uma questão que você tem que saber o que você quer, entendeu? Então por isso que eu falo, cara, você quer operar no mercado mais arriscado do mundo, você tem que aceitar risco, não tem como. Se você não quiser risco, você tem que sair fora do mercado. Porque senão você vai perder dinheiro e vai simplesmente, né, perder seu tempo. Então você tem que ver o que vale a pena. E aí, vamos lá. Uma vez que você respondeu essa pergunta, não, aceitei ou não aceitei, se você não aceitou, você já não vai fazer isso. Então você já descarta tudo que eu vou falar agora. Mas se você, porventura, aceitou esse risco, já tem um capital, é um lucro de algum lugar que não vai te fazer falta, alguma coisa assim, e você quer trabalhar com esse dinheiro, aceitando os riscos, que não existe garantia, que não existe nada perfeito, que você pode sim perder esse patrimônio, você aceita isso, então daqui pra frente a gente vai continuar. Beleza? Então vamos lá. Respondeu essa pergunta? Vamos lá. Você está arriscando R$2.000 para fazer um lucro bem baixinho. O lucro de 0,46%. Vamos lá entrar de novo. É mais ou menos isso, tá? E também isso daí vai variar de acordo com o payout. Então vamos entrar aqui na calculadora.
0,46% de 2.000. E na verdade não é nem isso, viu? É mais do que 2.000. Acho que é uns 2 e pouco, 3.000 mais ou menos. Então você está arriscando, em média, R$ 2.000 para fazer em um ciclo que você acerta 2 vezes seguidas, você vai fazer 9,20, né? Que é 0,46% do capital. E aí você vai falar, pô, eu vou arriscar R$ 2.000 para fazer 9. Sim, mas calma que não é bem assim. Existem maneiras de trabalhar com isso. Você pode trabalhar com stop menor, você pode trabalhar com stop mais longo. E um stop mais longo eu quero dizer assim, você arrisca muito mais para fazer um lucro muito menor. Aí você vai falar para mim, pô, mas não vale a pena porque quando eu perco muito. Sim, mas tudo tem um ponto positivo e negativo. Não existe isso daqui é certo, isso daqui é errado, ou isso daqui é errado, isso daqui é certo. Isso daí tudo depende de como você quer trabalhar, de qual é o seu perfil de risco, como que você vai trabalhar isso daí. Porque os dois podem ser muito bons ou muito ruim, sei lá. Os dois podem ser muito bom ou muito ruim, perdão. E aí, por que você vai arriscar mais para buscar menos? Porque justamente é mais fácil de você conseguir lucro arriscando mais. Quando você arrisca 10 para buscar 1, você vai conseguir bater a meta muito mais fácil do que se você arriscar 1 para buscar 10. Porque provavelmente você vai errar 10 vezes, 11 vezes até, errando de 1 em 1 em 1, para uma vez você ganhar 10. Aí você vai ter que aprender a perder várias e várias vezes para quando você ganhar, as poucas vezes que você ganhar, ele vai somar todo o seu prejuízo, né? Tirar todo o seu prejuízo e te deixar no lucro, ou te deixar no 0 a 0. E o inverso também é válido. Você vai ganhar poucas vezes, você vai ganhar muitas vezes pouco dinheiro arriscando muito, só que quando vier a quebra, quando você vier a perder, você vai perder todo o seu lucro e ficar no 0 a 0 ou possível até mais um pouco. Então, você precisa trabalhar isso daí. Então, esse gerenciamento, eu acho que ele é interessante de trabalhar se você usar o lucro dele, beleza? Como assim? Vamos lá, eu vou tentar explicar aqui de uma maneira que vai fazer sentido para você e para vocês que estão começando aí. Galera, vamos lá. Se você está arriscando R$ 2.000 para fazer 5, você tem que saber trabalhar isso. Porque se você todos os dias arrisca R$ 2.000 para fazer 5, perdão, 9,20, que seria 0,46%, uma hora você vai quebrar. Por que uma hora você vai quebrar? Porque todos os dias o seu capital inteiro está exposto. Então você tem que levar em consideração quantas entradas você vai fazer no dia, quanto que você vai arriscar do seu capital. Por exemplo, se você tem 15 chances para fazer isso, você vai arriscar as 15 chances em um dia, ou você vai arriscar, por exemplo, 5 em um dia, 5 no outro, 5 no outro, ou você vai arriscar 2 entradas no dia e vai fazendo progressão, só que com o passar dos dias, em vez de uma vez só. Entendeu? Então o primeiro ponto é isso aí, a levar em consideração. Ou às vezes você vai arriscar isso daí em 2 meses. Você fala, pô, como assim em 2 meses? Simples, cara. Você faz 3 tentativas em um dia, não deu certo, volta só na outra semana. Faz 3 tentativas no outro dia, não deu certo, volta só na outra semana. Faz 3 tentativas no outro dia ou 2, volta só na outra semana. Quando você for ver, você trabalhou o mês inteiro, só que você foi pulando de semana em semana para você dar tempo de você não quebrar tão rápido. Pode ser assim também. Ou você pode arriscar tudo de uma vez. Isso daí varia do que você acha mais interessante. Beleza? Mas o primeiro ponto é isso. Isso daí é o primeiro ponto, tá? Mas existem outros pontos também que a gente tem que falar que são muito importantes. Uma vez que você conseguiu isso, a probabilidade de você conseguir lucro logo de cara é muito grande. Você pode chegar aqui, errar de cara e quebrar. Sim, pode acontecer. Isso pode acontecer, não tem como correr disso. É matemática, tá? Isso vai acontecer, uma hora ou outra isso daí vai acontecer. É como se você estivesse jogando um dado e em vários lados dele você pudesse ganhar e a única vez que você não puder ganhar, ele vai acontecer. Só que isso daí é uma chance em 100, uma chance em 200, uma chance em 50. Entendeu? É como se você estivesse jogando na Mega Sena e você estivesse falando, olha, eu tenho 50 números aqui, ou 100 números que eu posso ganhar. E eu vou arriscar, por exemplo, R$ 2.000. Só que todas as vezes que eu ganhar, eu vou ganhar 9,20, por exemplo. Só que nesses 100 números que eu tô jogando, um deles eu não posso fazer. Pode ser 1, pode ser o 10, pode ser o 15, pode ser o 30, pode ser o 99. Porque esse único número que eu jogar ali e der esse número na Mega Sena, eu vou perder tudo que eu investi. Só que os outros 99, eles vão fazer com que eu ganhe. Então a probabilidade disso acontecer ela é mínima, mas ela existe. Entendeu? Mas, probabilisticamente falando, você tem a muito maior chance de ter lucro antes de quebrar. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. E aí sim vem o motivo principal pelo qual a gente faz esse tipo de gerenciamento, tá? Para você fazer lucro e aí desse lucro você trabalha com lucro. Aí você vai falar, como assim? Não entendi nada. Cara, é muito simples. Se você simplesmente faz assim, é o que eu fazia também, beleza? Até isso daqui virar a chavinha na minha cabeça. Se você simplesmente faz 0,46% ao dia,
Vamos entrar aqui, por exemplo. 0,46% ao dia é muita coisa, tá? Isso daí dá quase, cara, quase metade da renda fixa em um dia. Se você faz 0,46 na segunda-feira, aí você faz 0,46 na terça, 0,46 na quarta, 0,46 na quinta e 0,46 na sexta, você vai estar fazendo essa porcentagem todo dia. Legal, maravilhoso. Só que você acha que até quando que vai ser assim? Se você está arriscando, por exemplo, R$2.000 na segunda, R$2.000 na terça e por aí vai, né? R$2.000 na quarta, na quinta e R$2.000 na sexta. Você está sempre arriscando 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. E qual que é o seu objetivo aqui? Você tem que fazer... Quantos ciclos que seria aqui? Seria 100 dividido por 0,46. Você vai ter que fazer 217 vezes. 217 vezes isso aqui. Isso aqui tudo. Para você poder fazer 100%. Para você finalmente tirar o risco. Então, se você fizer só isso para sempre, muito provavelmente você vai quebrar, mais cedo ou mais tarde. Pode ser que você quebre na sua 100ª vez, aí você fez tipo assim, 50% de lucro, aí você fez 1.000, só que você quebrou 2.000, você tá negativo. Pode ser que você quebre na sua 40ª vez, na sua 90ª vez, na sua vez 201, por exemplo, na sua vez 215. E aí, se você tá sempre arriscando capital todo dia, uma hora você vai quebrar. E outra, pensa comigo, se você tem um capital de 2.000 hoje, você vai trabalhar em cima disso. E amanhã que você tiver um capital de 20.000, e depois que você tiver um capital de 200.000, você vai arriscar 200.000 todo dia pra sempre, pelo resto da sua vida? Não dá certo. Então isso não funciona, se for dessa maneira. Você tem que saber trabalhar isso daqui. E como é que você trabalha isso? Toda vez que você tiver lucro, você vai começar a usar o lucro para alavancar. E aí você tira a exposição dos 2.000 e usa só o lucro. E aí você vai tacar o pau com o lucro. Porque mesmo que você vier a perder, você já não está expondo o seu capital. E como você vai ter muito mais lucro baixo, mais recorrentemente do que a sua chance de quebrar, você pode estar sempre ali, você só arrisca o seu capital uma vez. Aí depois que você tem lucro, você simplesmente não usa mais. Aí você pode arregaçar, pode quebrar, pode lucrar, pode errar, que você não está mais usando o seu capital, está usando lucro. Entendeu? Então, por exemplo, em vez de você arriscar, se você faz 0,46% ao dia, você teria que fazer 217 dias, que é praticamente, mano, metade de um ano. Praticamente metade de um ano. Você está fazendo 6 meses arriscando 2.000. Uma hora você vai quebrar. Só que se toda vez que você faz lucro de 0,46%, você lucra R$ 9,20 em média, você vai trabalhar com os R$ 9,20. Então é assim que você vai trabalhar esse gerenciamento. Sempre. Aí como que você vai fazer isso? Cara, aí não existe o certo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pegar, fazer um Soros nível 4 com capital todo. Você pode pegar, dividir em 3 mãos e tentar fazer Soros nível 2 com isso daí. Você pode pegar esses 9,20 e dividir em 4 chances e tentar fazer um 3-0 em Soros. Você pode, enfim, cara, pode fazer tudo. Você pode fazer, dividir em 2 mãos, fazer Soros nível 1 e quando você fizer lucro, você diminui a mão. Aí você vai trabalhando o lucro e vai alavancando o lucro. E aí, quanto mais você vai alavancando, mais longe você vai ficando da sua quebra. A ideia é você só tá exposto à quebra na sua primeira entrada, na sua primeira exposição. Uma vez que você tem lucro, você nunca mais volta para o capital. E aí você vai arregaçando com o lucro. Porque se você vier a perder, é lucro e não é capital. Só que até isso você tem que tomar cuidado, porque se você é muito, muito agressivo, provavelmente você vai ficar fazendo lucro e vai ficar perdendo lucro, vai ficar fazendo lucro e perdendo lucro. Então até isso você tem que tomar cuidado, porque senão você vai ficar perdendo toda hora e você, no final das contas, vai quebrar também porque você não conseguiu fazer lucro nenhum. Então você tem que saber dosar isso. Por isso que eu falo, não existe verdade, uma verdade só. Isso vale para todo gerenciamento. Seja progressivo ou não. A gente precisa saber usar o lucro e atacar o mercado com o lucro para quanto mais longe do capital a gente tiver, mais seguro a gente vai estar. Então, por exemplo, assim, ó, só para ficar claro aqui, digamos que você operou 10 dias. 10 dias. Não tem como você operar sem risco no mercado de opções binárias. O mercado de opções binárias ele é risco. Só que a gente pode controlar esse risco e diminuir a chance de quebra nesse gerenciamento. Digamos que você operou 10 dias. Só que desses 10 dias, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dias, beleza? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, enfim. Desses 10 dias,
você arriscou o seu capital apenas um dia, que foi esses R$ 2.000, e você obteve um lucro de 0,46%. Opa, 0,46%, que foi um lucro de 9,20 em média, né? Pode ser mais ou menos aí, conforme você vai trabalhando. E aí os próximos dias, você usou apenas esse lucro aqui para trabalhar, entendeu? Aí como que você vai trabalhar com isso? Aí é uma outra história, aí você vai ter que ter um outro gerenciamento, aí você vai ter que saber trabalhar, dependendo do mês, se está início de mês, se está em meio de mês, se está em fim de mês. Você tem que levar em consideração os meses anteriores, você tem que levar em consideração um monte de coisa, entendeu? Mas olha só que legal. Pô, você se expôs ao mercado, 10 dias seguidos. Só que do seu capital, você se expôs ao mercado apenas um dia. Porque os outros 9 dias foram apenas o lucro. Entende? E aí você vai trabalhando isso. E por que é muito melhor do que isso? Porque se você tivesse usando o capital todo, você teria arriscado 2.000 aqui, 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 2.000 aqui. Ou seja, você teria arriscado todos os dias, nesses 10 dias, R$ 2.000. Entendeu? Como é muito mais seguro você trabalhar dessa maneira aqui, porque você vai estar arriscando todo o seu capital. Sim, só que só em um determinado momento, só em 10% das vezes, 10% dos dias. Então você está muito mais protegido. Você prefere estar arriscando o seu capital todo 10% das vezes ou 100% das vezes? Eu prefiro 10. Por isso que esse gerenciamento ele é legal. Entende? Então é da hora trabalhar assim. E aí, existe aqui como você vai trabalhar. Pô, se você for muito agressivo aqui no segundo dia, arriscar os 9,20 de uma vez, você vai perder e vai ter que arriscar os 2.000 de novo amanhã. Entendeu? Se você quiser diminuir um pouquinho a mão, você pode dividir em 3 mãos, em 4 mãos, fazer soros nível 2, tentar fazer soros nível 4. Às vezes você acerta um soros nível 4 aqui e já dobra aqui o risco, aí você já diminui a mão e consegue ir trabalhando, cara, um mês inteiro com isso daqui. Ou às vezes no 5º dia você quebrou e aí você tem que voltar para os R$ 2.000. Você quebrou os 9,20, não conseguiu alavancar, mas pô, desses 10 dias, desses 5 dias, 6 dias que você operou, apenas um deles você arriscou o seu capital todo, ou 2 deles você arriscou o seu capital todo. Os outros 4 dias foi só o lucro. E aí você volta de novo e vai usando o lucro até você sair do lugar. E aí é uma luta, você vai brigando com o mercado, o ciclo tá ruim, você vai diminuindo a mão, o ciclo tá bom, você vai aumentando, vai fazendo soros, vai protegendo com soros. Você não pode fazer soros infinito porque você vai quebrar, você tem que saber, enfim, alavancar, você tem que saber segurar um pouquinho do lucro, mas a ideia é você justamente ser agressivo com o lucro para que quando venha os ciclos ruins que vão existir no mercado, você já tem tanto lucro que ele vai abatendo. E assim você vai ficando mais positivo do que negativo, mais positivo do que negativo, mais positivo do que negativo. E aí você vai fazendo isso por meses e anos e vai gerenciando de várias maneiras. Por isso que é legal esse gerenciamento, entendeu? E mesmo assim, rapaziada, ele é difícil, não é fácil. Você pode ficar quebrando, você pode toda hora ficar fazendo lucro, quebrando lucro, né? Fazendo lucro, quebrando lucro, fazendo lucro, quebrando lucro. E aí, pode ser que você não saia do 0 a 0, mas pô, você tá tentando, você tá movimentando, errei, uma hora você vai acertar. Errei, uma hora você vai acertar. Quando você acertar, bum. Aí você já, tipo, quebra aquela resistência e já sai de 9 para 30. Aí você trabalha o mês inteiro com 30. Entendeu? Aí você vai falar, mas aí eu fiz só R$ 30. Quanto que é R$ 30? A qual porcentagem de 2.000? É 1,5%, entendeu? Aí um mês que você fez mais ou menos, usando só o lucro do mercado, você fez 1,5%. Só que no mês ruim, beleza? Você pode pegar um mês bom e fazer 60, fazer 100, ir alavancando de 9 para 30, de 30 volta para 10, aí de 10 vai para 50, aí de 50 vai para 70, aí de 70 volta para 40, aí de 40 você acerta um ciclo bom ali e vai para 150, por exemplo. Aí em um mês, por exemplo, janeiro, você fez 1,5%. No segundo mês, você fez R$ 150. Já fez 7,5%, já é muita coisa. Aí você vai falar, pô, mas eu só fiz R$ 150. Mano, mas você tá trabalhando de maneira inteligente. Entendeu? Você não tá arriscando o seu capital todo, você tá arriscando só lucro. E aí vai ter vezes que você vai conseguir, vai ter vezes que você vai ficar no 0 a 0 mesmo. E vai ter momentos também que você vai estourar a tampa, vai acertar soros pra caramba, vai ter um mês maravilhoso, vai fazer o dobro disso daqui, vai fazer 10, 15, 20% no mês, nesse capital. Entendeu? E aí você vai sendo agressivo. Isso que eu tô falando de você ser bem conservador. Você pode pegar o lucro todo e ficar ali arregaçando. E os meses bons você vai fazer tipo assim, R$ 600 de R$ 2.000, é 30%. Só que aí você vai quebrar muito mais vezes, porque você tá sendo muito agressivo. E aí é por isso que eu tô falando que você tem que ter uma base e entendimento e entender que o mercado ele é assim.
Entende? Você tem que saber juntar as peças do tabuleiro. E mesmo assim é difícil. Por isso que é muito difícil você viver só de OB. Principalmente se você tem um capital baixo. Você não vai viver do mercado se você tem R$ 2.000, mano. Entendeu? Você tem que trabalhar esse capital, tem que entender isso daí. E esse gerenciamento, ele é agressivo. Ele é para quem já tem uma condição melhor. Ou, por exemplo, você tem uma conta de R$ 6.000, por exemplo, para operar, e aí você pega 2 para fazer isso, e os outros 4 você opera com stop curtinho. Para quê? Para você não estar arriscando tanto assim. Entendeu? E aí você consegue gerenciar de acordo com o seu perfil. Por isso que eu dou a ideia aqui, mas aí você vai montar o seu próprio gerenciamento, você vai montar o que funciona melhor para você. E aí você vai pegar tudo isso daqui que eu tô falando e vai falar, pô, isso daí faz sentido. Entendeu? E aí você tem que pegar, mano, e montar uma estrutura para você não ficar dependente disso daqui. Pô, eu sempre falo isso, rapaziada, você tem que ter ações, você tem que investir em fundos, você tem que investir em outras coisas para você não ficar dependendo disso daqui. Porque você não vai viver de OB, cara, com R$ 2.000. Não dá para você viver de renda variável desse jeito, porque é muito variável. Você pode ganhar 40% em um mês, só que você pode ficar no 0 a 0 no outro, ou ficar negativo no outro. Entendeu? Então você tem que saber gerenciar isso daqui, rapaziada. Por isso que eu falo, pô, vamos estudar, vamos melhorar, vamos testar. Eu tô sempre testando. Isso daqui eu vou aprendendo conforme os meses vão passando, os anos vão passando, e aí eu vou trazendo esse conteúdo para vocês. Só que vocês têm que sempre entender que o risco ele é sempre de vocês, e vocês têm que aceitar. E se você não aceita o risco, então não faça, beleza? E aí a gente vai usando essas artimanhas, a gente vai usando essas técnicas para tentar sair do lugar, quebrar a barreira e começar a arregaçar o mercado. Até que uma hora você consiga realmente quebrar a barreira e comece a ficar mais positivo do que negativo. Entende? E aí você vai acumulando patrimônio, fazendo juros compostos, tirando um pouquinho do risco e colocando em ativos seguros que te geram renda mensal. Essa renda mensal você pode recolocar no mercado e tentar alavancar uma parte disso. Isso que é trabalhar e viver de mercado de verdade. Viver de mercado de maneira inteligente. De maneira inteligente completa. Só que isso daí dá trabalho. Isso daí tem que ter dinheiro pra cacete. E eu vou falar logo a realidade pra vocês. Tem que ter dinheiro, tem que estudar, tem que ter disciplina. Você tem que aportar todo mês certinho. Você tem que ter uma estrutura completa pra você viver do mercado como um todo. E não ficar dependente só de OB, por exemplo. Ou de especulação, porque isso daqui é especulação. Entendeu? Então você tem que saber trabalhar isso daqui. Você tem que entender que vai ter meses que você vai tentar, mesmo que você faça certinho, você vai ficar 6 meses no 0 a 0, 3 meses no 0 a 0. Só que você pode pegar um mês bom, que vai cobrir tudo que você não fez e ainda vai te deixar no lucro. E em compensação vai ter meses também que você vai ficar negativo, aí você tem que saber diminuir isso daí, diminuir a mão, ou você muda esse gerenciamento aqui, como eu falei, você pode ter um capital de tipo assim, R$ 6.000, por exemplo, e fazer esse gerenciamento progressivo com 2.000. E aí os outros 4.000 você faz o gerenciamento mais básico. Que aí uma coisa vai ajudando a outra. E assim você vai fazendo, cara. Quer dizer, não existe uma coisa que é 100% exata. Por isso que assim, 2 para 1, cara, funciona. Eu faço 2 para 1, só que eu não faço 2 para 1 simplesmente para sempre pelo resto da vida, porque é por causa daquela coisa fixa e tudo mais. Eu vou aprendendo a usar lucro, eu alavanco o lucro, quando dá errado eu perco lucro, quando dá certo eu faço muito mais lucro, aí eu diminuo a mão, vou garantindo parte disso e tudo mais. Enfim. E aí, cara, você vai trabalhando desse jeito e vai tentando ter mais lucro do que prejuízo. Entendeu? Então, João Paulo, espero que não tenha ficado muito, muito complicado aqui esse vídeo, mas é o que eu sempre falo. Pô, eu tô aqui pra ajudar de verdade. Se for fazer um negócio meia boca, eu apago esse canal, vou viver minha vida e já era. Eu tô aqui pra ajudar de verdade. E o que eu puder ajudar e somar na vida de vocês, a gente vai crescendo e colhendo os frutos juntos disso daqui. Beleza? Então, dá pra fazer? Dá pra fazer. Tem o risco? Tem o risco de você perder tudo. Só que se você souber trabalhar isso daqui, mesmo com o risco de perder tudo, você pode sim ainda acumular patrimônio. E aí é como se fosse uma escadinha. Eu nem sei como é que eu vou fazer isso daqui. Deixa eu tentar fazer. Não sei se vou conseguir, que eu não sei mexer no Paint, galera. Mas vamos ver aqui. É como se fosse uma escadinha. Entendeu? Tipo assim, você vai começar o primeiro passo arriscando os seus R$ 2.000. Porque não tem como você fazer isso sem arriscar, nesse gerenciamento, por exemplo. Só que uma vez que você tem o lucro, aí você vai usar o lucro a seu favor. Aí você já protege os 2.000. Entendeu? Tipo, você fez o lucro aqui de R$ 9, por exemplo. Aí você alavancou esse lucro e fez, sei lá, R$ 20. Aí você já não volta mais para os 9. Aí você vai voltando para trás e tentando alavancar.
E aí você percebe que você não precisa mais usar os 20 e os 2.000 juntos. Você não precisa fazer isso, você vai usando só o lucro. E aí você vai subindo conforme você vai tendo lucro e vai descendo também conforme você vai perdendo lucro, porque você vai perder, porque você vai estar tentando alavancar. E aí você pode usar Soros, aí você pode usar Soros inverso, aí você pode usar até mesmo Gale. Pô, como é que você vai usar o Gale aqui? Pô, você pode pegar esses 20 de lucro que você fez e usar Gale. Por exemplo, você pode dividir em mãos de R$2, dividindo isso daí em 4 entradas, por exemplo, 2, 2.5, 2, 5, 10, e já vai dar 17, eu acho, né? 2, 5, 10, aí já vai dar R$17. Aí você tem 3 chances de martingale usando o lucro, olha só que legal. Sendo que lembra que eu falei naquela questão lá de análise combinatória? Você tem 3, se você tem 3, se você tem 2 elevado a 2 elevado a 2, você tem 8 cenários, onde 7 deles você vai ganhar e uma vez você vai perder. Então você tem uma probabilidade de 80 e poucos por cento de ganhar para 12 e poucos por cento de perder. Então você pode lucrar também. Aí quando você lucrar com o martingale, você usa o Soros de novo. Aí você vai subindo. Você vai subindo conforme você vai tendo lucro, entendeu? E aí se chegar no final do mês, você falar, mano, eu consegui, só comecei a cair, comecei a ser agressivo e perdi todo o lucro que eu consegui. Mano, eu fiquei no 0 a 0. Você movimentou quase R$2.000 de lucro e ficou no 0 a 0, mas você movimentou. Você fez quase, 50% esse mês. No próximo mês que você fizer e você acertar, você vai transformar R$2.000 em 3.000, usando apenas o lucro e diminuindo bastante o seu risco. E aí você faz isso infinitamente, entendeu? E aí você vai aprendendo sobre investimentos para você tirar o dinheiro daqui e colocar em coisas seguras e montar estruturas de renda que eu vou ensinar para vocês depois, para você ter uma renda mais garantida. Só que você tem que ter um capital bem maior para você poder ficar financiando isso daqui. Ou você vai usando apenas do mercado também. Só que o mercado ele é muito variável, entendeu? Então a gente vai montando várias pontas dessa mesa aqui, várias pernas, para você começar a ganhar de várias maneiras. Então é basicamente isso que eu venho fazendo, basicamente é isso que tem que fazer, e você tem que entender que esse é o jogo, é renda variável, não tem essa, e é 50-50, não tem como ser diferente disso aqui, é 50-50, e você vai ter que aprender a viver com ganho e prejuízo pelo resto da sua vida. Se você não aprender a viver com ganho e prejuízo, você vai ter que sair do mercado. Você vai ter que aprender a estopar, você vai ter que aprender a ter um mês ruim, você vai ter que aprender que às vezes você vai movimentar o mês inteiro e vai ficar negativo, vai movimentar o mês inteiro e vai ficar no 0 a 0. Só que em compensação, quando você tiver um ciclo bom, porque você vai passar, não tem como. Se você está se expondo todo dia a todos os ciclos, você vai passar pelos ciclos bons, pelos ciclos medianos e pelos ciclos ruins. E quando você passar pela turbulência e aguentar, fazer certinho, ter a gestão, saber usar o lucro, saber estopar curto, saber quando você tá tendo uma semana ruim, diminuir a mão ou parar aquela semana, aquele mês, quando o mercado virar e mostrar um ciclo bom para você, você vai atacar e vai fazer 3, 4, 5, 10 vezes o que você perdeu. E aí você repete isso daí infinitamente, entendeu? E é muito difícil. Porra, é difícil pra caralho, velho. É muito difícil. Mas é basicamente assim que a gente vai trabalhando, beleza? E assim a gente vai evoluindo. E aí eu falei isso daqui sobre gerenciamento progressivo, mas isso daqui vale para qualquer gerenciamento, vale para o 2 para 1, por exemplo. Em vez de você pegar metas fixas, por exemplo, quando eu ganho 50 e quando eu perco 25, você pode começar a adaptar isso daqui. Você não precisa ficar preso a R$50. Por quê? Porque você pode pegar um dia e transformar esses R$50 aqui em R$250. E aí você teria que perder 10 dias seguidos nesse stop para você voltar pro 0 a 0, o que é muito difícil isso acontecer. Só que se acontecer, você tá no 0 a 0. Só que se você tá sempre fazendo isso, quando você ganha pra caralho muito mais do que você tá perdendo, a tendência é que você comece a desequilibrar o lado positivo, entendeu? E aí você vai ter que passar pelas fases todos os dias, todos os meses, todos os anos e montar seu patrimônio, velho. Então é basicamente isso. E aí começar a diversificar, diluir, fazer alavancagem. Quando você fizer a alavancagem, você recoloca na conta. E a gente vai trabalhando dessa forma. É difícil, é foda. Mas, mano, na minha visão, de tudo que eu conheço desse mercado, de todas as pessoas que eu já falei, todo mundo que eu vejo que tem resultado nesse mercado, cara, não tem outra. Não tem como. Não tem como você sair do 0 a 0 se você não fizer isso daqui. Você tá no 0 a 0 aqui, você tem que quebrar essa barreira. E como é que você quebra essa barreira? Você tem que começar a ganhar pra caralho. Você tem que começar a atacar o mercado com lucro. Você tem que começar... Quando você chega no seu capital, você começa a diminuir a mão.
Entendeu? E quando você tem lucro, você ataca o mercado com lucro, para você ter muito mais lucro, para cobrir o prejuízo que você vai ter. E você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai entendendo o contexto do mercado, qual é o momento do mês que você tá. Se você tá no começo do mês, você vai ser mais agressivo, mais conservador. Se você já tá tendo lucro, você vai ser mais agressivo, mais conservador. Se você já tem um lucro muito grande, você já fez muito, muito lucro, não é bom você segurar esse lucro em vez de arriscar todo ele e perder ele todo? Entendeu? Tem que saber dosar isso daí. E você só vai dosando isso conforme você vai tendo feeling de mercado, conhecimento, você vai entendendo a estrutura, você tem que entender o cenário macro. Pô, eu tô há 2 meses negativo, vale a pena eu continuar esse mês? Vale a pena eu parar esse mês se tá muito negativo e ir pro terceiro? Enfim, eu já tô tendo vários meses positivos, já tô com muito lucro, vale a pena eu parar esse mês com bastante lucro também e segurar para eu não perder esse lucro? Aí mês que vem eu já diminuo um pouquinho a mão, vale a pena aumentar a mão, diminuir a mão, vale a pena usar esse lucro, vale a pena usar gale, vale a pena fazer, enfim, um monte de coisa. Entendeu? E é uma coisa que não existe assim, tipo, você vai fazer isso, isso e aí você vai ficar rico. Você vai fazer isso daqui, você vai ficar rico. Não existe a fórmula mágica. Existe o que você vai criar e você vai ter que passar, cara, pela dificuldade para você poder bater o mercado, tá? Bater o mercado. E é basicamente assim, tá? Então, rapaziada, tamo junto demais. Espero ter agregado na vida de vocês de alguma maneira. E espero que a gente continue evoluindo e crescendo quanto mais passa os dias. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver aqui, me fala. Tamo junto demais. Se você tem alguma crítica a fazer, alguma outra dúvida, algum outro gerenciamento que você quer que eu fale, alguma coisa que você quer que eu mostre pra você, fala aqui que a gente vai fazer um vídeo sobre isso, demorou? Então tamo junto demais, valeu, abraço, estudem bastante, operem bastante, tomem cuidado, aceitem os riscos, tá? Entenda que isso daqui é renda variável e vamos fazer o negócio certinho pra você não se arrepender, beleza? E é isso aí, tamo junto demais, valeu, abraço.